Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo bíblico. Nós estamos hoje na penúltima semana do nosso circuito, nós que estamos estudando ao longo do ano a vida de Jesus em ordem cronológica, lendo os 4 evangelhos verso por verso e batendo um papo sobre eles. Dividimos em 50 semanas e hoje estamos na semana 49, semana que vem a gente encerra esse projeto nosso e logo após o final do verão, que já está chegando, nós começaremos um novo projeto, um novo projeto de circuito bíblico, de leitura da Bíblia. Consequentemente, mudaremos o tema dos nossos encontros de quarta-feira. Eu quero hoje ler com vocês um texto da semana 49, meditar um pouquinho sobre ele e ver o que a gente pode tirar de ensinamento. Esse texto está em Mateus 28, do verso 1 para frente. Então, Mateus 28, do verso 1 para frente, eu quero ler com vocês, depois a gente ora. É um texto que fala ali sobre a ressurreição de Jesus. Se nós estamos lendo a vida de Jesus em ordem cronológica e estamos no finalzinho, então a gente passou pela cruz, agora a ressurreição. E semana que vem a gente vê o que o Senhor Deus vai preparar para nós. Hoje nós vamos ler então Mateus 28, vamos ler alguns outros textos também sobre esse acontecimento, a ressurreição de Jesus, mas o texto base de hoje é esse aqui. Eu te convido a acompanhar comigo na sua própria Bíblia também. Não perca a cultura, ou o costume, ou o hábito, ou o amor de ler a tua própria Bíblia. Você tem que acompanhar conosco a leitura da Bíblia para que você se sinta seguro em saber que nós estamos pregando a palavra de Deus. Tá bom? Então abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Mateus 28. Diz assim no verso 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência, a aparência do anjo, era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, onde ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Verso 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esse estudo, apresento ao Senhor a leitura da Tua palavra e peço, Pai, que o Senhor, através da Tua sabedoria, do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco. Peço que o Senhor se agrade de nós e que, através do sangue de Jesus, o Senhor nos receba e possa se comunicar conosco a ponto de nós aprendermos mais de Ti, sermos abraçados e alcançados pela Tua palavra, Pai. Revele-se a nós, revele-se aos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, não sei quando, não importa quando. Eu peço que o Teu Santo Espírito, que é eterno como o Senhor, possa revelar a palavra a todos eles através da minha vida, Pai. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que interessante. Jesus foi morto, né, crucificado, levado ao túmulo, digamos assim, ao sepulcro. Era uma caverna. Imagina uma grande parede, faz um buraco, uma grande pedra, aliás, imagina uma grande pedra, faz um buraco, fica ali, aquilo
a gente pode chamar de tumba, ou de sepulcro, ou de caverna. E aí colocaram o corpo de Jesus ali e fecharam esse buraco. Beleza. Logo pela manhã do domingo, primeiro dia da semana, as mulheres correram para esse sepulcro. E, chegando lá, foi o texto que nós lemos, né? Esse relato. Apareceu um anjo, aconteceu aquilo, a pedra rolou. As mulheres se depararam com o sepulcro vazio. E elas ficaram amedrontadas com todo aquele acontecimento, né? Do anjo, do poder e tal. E o anjo falou com elas assim. O anjo disse: não tenha medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, glória a Deus por isso. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar que ele jazia. Levou-as para ver o milagre. Qual era o milagre? O lugar vazio. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Olha que interessante, as mulheres foram ver o corpo de Jesus. Pensa sobre isso, tá bom? Elas não foram ver Jesus. Uma coisa é a pessoa viva, outra coisa é a pessoa morta. Elas foram ver o corpo de Jesus. Por quê? Porque elas queriam limpar e colocar óleos e perfumes para cuidar daquele corpo. Afinal de contas, era o grande mestre delas, né? O grande... o filho do homem, o senhor de tudo. Mas naquele momento, para aquelas mulheres, era um homem, filho de Deus, mas um homem. Elas não sabiam que ele ia, não lembravam ou não contemplavam a possibilidade dele ter ressuscitado. Por isso que elas foram lá cuidar daquele corpo. Chegando lá, aconteceu isso. Aconteceu isso que a gente relatou. O anjo mostrou o lugar vazio para elas. Elas viram o milagre. E aí, o anjo dá duas, como que eu posso dizer? O anjo dá duas palavras a elas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Ele dá uma ordem e uma promessa. Ele fala assim: vão e anunciem aos discípulos que ele ressuscitou. É uma ordem. Carreguem essa mensagem. Levem essa mensagem. Qual mensagem? Que ele ressuscitou. Então, o anjo deu uma ordem. E ele deu uma promessa. Vão e falem para os discípulos que ele ressuscitou, corram até a Galiléia, lá vocês o verão. Essa é a promessa. Elas não foram encontrar Jesus no túmulo, o corpo de Jesus morto? Então, aí o anjo falou, ele ressuscitou e ele está indo para a Galiléia. Corre que você vai o encontrar. Você o encontrará vivo. Uma promessa. Imagina a situação de você ir visitar o túmulo de uma pessoa morta, óbvio, né? Você está indo visitar uma pessoa, um corpo. E aí esse corpo ressuscitou e o anjo fala para você, vá que ele está em tal lugar. Então você que um dia foi visitar um morto vai encontrar um vivo. E aí eu pergunto, você crê nisso? O tema da nossa mensagem, o título da nossa mensagem hoje é: você crê nisso? Nisso o quê? Nessa promessa? Imagina a situação daquelas mulheres, viram aquilo, viram o túmulo vazio e poderia muito bem, como depois a Bíblia relata que espalhou-se um boato mentiroso, dizendo que tinham roubado o corpo de Jesus. Aquelas mulheres poderiam pensar nisso. Poderiam pensar que os judeus religiosos roubaram o corpo de Jesus, que os soldados romanos roubaram o corpo de Jesus, ou que alguém roubou o corpo de Jesus. Elas poderiam acreditar ou contemplar aquele acontecimento do ponto de vista humano. Mas um anjo deu uma palavra da parte do Senhor Deus. Um anjo deu uma palavra onde tinha uma ordem e uma promessa. Aí olha que interessante. O verso 8 que a gente já leu, diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Uma coisa interessante de se destacar é: quem faz a obra de Deus, quem foi impactado
pela glória de Deus vive entre essas duas realidades emocionais: temor e alegria. Temor porque nós tememos o Senhor Deus Todo-Poderoso, o fogo consumidor, o Santo dos Santos. E alegria porque nós tememos o Senhor Todo-Poderoso, o fogo consumidor e Santo dos Santos. Ele é o nosso Senhor, mas a gente, quando você sai pelo campo para fazer a obra dele, você fica com medo de fazer alguma coisa errada, de tocar na glória dele, de falar alguma coisa que ele não mandou falar, de deixar de falar algo que ele mandou falar. Ou seja, tem um temor, tem um zelo, tem um temor pela presença dele, tem um temor pela santidade dele, pela pureza dele. Mas tem uma alegria. Tem uma alegria porque nele nós temos um Pai, porque nele as misericórdias dele, né, o perdão dele se renova a cada manhã, porque nele nós temos amor, porque nele nós temos salvação. Então sempre tem esse misto de emoções no cristão que está fazendo a obra. Então essas irmãs saíram cheias de temor e alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Opa! Foram fazer o quê? Anunciar. Então o que elas estão fazendo aqui, diante do nosso estudo? Estão cumprindo a ordem que foi dada, certo? O anjo falou, corra e anuncie que ele ressuscitou. E elas fizeram isso imediatamente. Obedeceram. O nome disso é fé. 9. De repente Jesus as encontrou e disse, salve. O anjo falou para as mulheres, vão, anunciem e depois vocês encontrarão Jesus. Uma promessa, uma ordem e uma promessa. Ao obedecer a ordem, o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Jesus apareceu a elas. Então o que a gente aprende? Mais uma lição é que a promessa de Deus é cumprida na sua vida quando você está obedecendo. Quando você começa a obedecer a ordem que ele deu. Então, se você tem uma promessa, se você está esperando algo de Deus acontecer na sua vida, uma promessa que Deus te deu, ou uma promessa bíblica, ou uma promessa que alguém te deu, ela ainda não aconteceu e você está lutando por ela, ou esperando ela acontecer para que você dê um outro passo. Então, biblicamente, a gente aprende o quê? Que essa promessa não aconteceu ainda porque você ainda não começou a obedecer a ordem que foi dada junto com a promessa. Então, sempre Deus vai realizar a promessa no cumprimento da ordem que ele deu. Se você pegar a história de Moisés, foi assim. A história de Noé foi assim. Noé obedeceu 100 anos para depois ver a promessa ser cumprida. E assim sucessivamente. Então, guarda isso no seu coração. Promessa cumprida tem a ver com ordem obedecida. Promessa cumprida tem a ver com ordem obedecida. Olha que interessante a visão de Marcos para esse mesmo acontecimento. Marcos 16, verso 9. É o mesmo texto, aliás, é o mesmo fato narrado por Marcos. Marcos 16, 9 diz assim: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, por causa de tudo aquilo que aconteceu. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Não disseram nada a ninguém no caminho, provavelmente. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha a continuação desse verso. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Se você juntar essa parte com a parte anterior, com o versículo, com o relato de Mateus, significa o quê? Ela viu o túmulo vazio, correu para anunciar. Antes de anunciar, Jesus apareceu. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Depois ela encontrou os outros discípulos e falou que viu Jesus vivo. Olha que bonito. Só no fato dela ter dado um passo de fé em direção à obediência da ordem dada, a promessa se cumpriu na vida dela. Ela foi, verso 10, Marcos 16. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, aos discípulos. Ela contou que Jesus ressuscitou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Olha que interessante. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, que são aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús,
que Lucas cita, estando eles no caminho do campo. Esses dois voltaram e relataram isso aos outros, mas também não creram neles. Olha que interessante, irmãos. Pensa você, vamos pensar junto. Jesus e os discípulos. Jesus falou para eles que ia morrer, que ia ressuscitar. Falou. Jesus morreu. Eles ficaram tristes. 3 dias depois, uma irmã daquele grupo, conhecida deles, viu Jesus vivo e contou a eles. Eles não acreditaram. Depois voltaram 2 irmãos daquele grupo, contaram a eles também, já são 3 pessoas que viram Jesus, e eles não acreditaram. O que a gente aprende disso? Irmãos, as pessoas não vão acreditar no milagre que você viveu. E não se preocupe com isso. Porque quem viveu o milagre foi você. Muitas vezes você sobe aqui no púlpito, ou aqui, nesse lugar onde eu estou, e você conta para as pessoas o seu milagre. O nome disso é testemunho. E vai ter uma pessoa que vai falar, será que foi mesmo curada do câncer? Eu acredito que ela não esteja mentindo, mas será que era um câncer mesmo? Sabe assim? Quando ela conta que o filho dela foi resgatado das drogas e hoje está pregando o evangelho, mas tipo assim, ele era viciado mesmo ou era só uma coisinha? Por quê, irmãos? Porque você vive o milagre, o fato de você viver o milagre e depois relatar, não necessariamente fará com que as pessoas creiam em você, muito menos em Jesus. Nós seguimos contando os testemunhos para glorificar a Deus e para mostrar ao mundo que Jesus Cristo está vivo. Mas eu digo para você, relaxa, não se preocupe se as pessoas zombarem, não se preocupe se os próprios discípulos, os crentes de dentro da igreja, não aceitarem o seu testemunho, ou falarem de você pelas costas, ou dizer que, será que foi isso mesmo que ela viveu? Não se preocupe, porque a Maria Madalena era amiga deles, os 2 discípulos provavelmente eram amigos deles, e eles não acreditaram. Eles não acreditaram, falaram, não pode ser verdade isso. Tudo isso no texto da ressurreição de Jesus. Então, olha que interessante. Qual é o padrão, então, que a gente está percebendo aqui? O padrão é que Jesus sempre vai enviar mensageiros com uma palavra, depois ele vai aparecer para comprovar essa palavra. Por que é um padrão, Pedro? Porque a gente viu no texto de Mateus e a gente viu no texto de Marcos. É que faltou eu ler 2 versículos. No Marcos 16, que eu estava lendo, faltou eu ler isso aqui, ó. Lembra que a Maria veio falar, os discípulos vieram falar, aí no verso 13, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes não creram. 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade, deu uma bronca neles, e a dureza de coração deles, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, Jesus apareceu para Maria Madalena e as outras mulheres, falou, vai e conte para eles. Deu testificou a ordem que o anjo tinha dado. Concordou com a ordem que o anjo tinha dado. Vai e conta para eles que você me viu vivo. Apareceu para os 2 no caminho de Emaús. Esses 2 também contaram. Depois, os discípulos não creram. Depois Jesus apareceu para os discípulos. Então, primeiro ele enviou mensageiros, depois ele apareceu. Foi assim com a Maria Madalena, foi assim com os discípulos, foi assim desde antes dele vir, porque Deus, o Pai, enviou mensageiros depois Jesus veio, João Batista veio antes de Jesus. E é assim conosco hoje. Qual é o nosso papel hoje, irmãos? Somos mensageiros, nós carregamos uma mensagem. Qual foi a ordem que Deus nos deu? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós também temos uma ordem. E qual é a promessa que ele nos deu? Ele voltará para nos buscar. É a mesma coisa. Então, o mesmo cenário visto na ressurreição é o cenário da igreja evangélica hoje, 2021. Como assim, Pedro? Uma ordem e uma promessa. Elas cumpriram a ordem e viram a promessa se cumprir.
Como você vai ter a promessa da volta de Jesus cumprida na sua vida? Quando você obedecer a ordem. É um padrão. Por isso que é gostoso estudar a Bíblia, porque você vai percebendo os padrões de Deus, o jeito que Deus age. Perceba comigo, antes de Jesus voltar, ele falou... Não, deixa eu falar isso de outra maneira. Jesus foi assunto aos céus, e ele falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Ou seja, tem uma ordem, ide por todo mundo. Qual é a promessa? Os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e tal, certo? Ordem e promessa. Você crê nisso? Você crê que você vai viver essas promessas? Pedro, mas eu nunca vi uma pessoa expulsar um demônio, eu nunca vi um doente ser curado. Mas você já esteve no lugar de obediência da ordem? Porque se você colocar no seu coração, eu vou pregar o evangelho para uma pessoa por dia, eu vou cumprir a ordem que Deus me deu. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Falar que Deus criou o homem, que o homem se afastou de Deus, por isso o homem está triste, o homem está com buracos terríveis, e que Jesus morreu para reconectar o homem com Deus, e que em Jesus nós temos salvação. Jesus é o Deus da história, o eterno. Então, isso é o evangelho. Coloque no seu coração, eu vou pregar esse evangelho para uma pessoa por dia. Uma pessoa. Eu tenho certeza que ao final da semana, 7 dias ou 6 dias depois, no 7º dia você vai descansar. E no 7º dia você vai lembrar das coisas que aconteceram. E aí você vai começar a ver os sinais, que nós chamamos de testemunhos. Você vai começar a ver os testemunhos, porque você está na obediência. Então, enquanto você obedece à ordem, você vê a promessa se cumprir. Você crê nisso? Essa é a questão. Pedro, eu creio. Ou você pode me perguntar assim, Pedro, como eu sei se eu creio ou eu não creio? É uma boa pergunta. Porque se você me responder eu creio, eu posso te perguntar assim, como você sabe se você crê mesmo? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lucas 24, 9. Mesmo texto da ressurreição. Lucas 24, 9. Quando voltaram do sepulcro, falando das mulheres, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram a Maria Madalena, a Joana, a Maria, mãe do Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas. Era um grupo de mulheres. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Olha isso. Quantas vezes as pessoas falaram que você estava louco por pregar o evangelho? Quantas vezes as pessoas falaram que você sofreu uma lavagem cerebral? Quantas vezes as pessoas falaram que você é muito radical? Ou que você é bitolado nesse negócio de religião? É isso. Você viu. É como quando eu chego para meus amigos e eu falo assim, filho, não tem como eu desviver o que eu vivi. Eu sei que não existe esse termo, mas é para entender. Eu vivi um negócio que não tem como eu fingir que não aconteceu. Então eu tenho que falar para vocês. Foi o que aconteceu com essas mulheres. Só que eles acharam que elas estavam loucas. Nem todos acharam. Olha a continuação. Verso 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Tá, então a pergunta óbvia para vocês é, tinha um grupo de homens, as mulheres entraram esbaforidas pela casa falando que viram Jesus. Os homens ficaram falando que elas estavam doidas. Um deles saiu correndo na direção do que elas falaram. Quem acreditou nelas, irmãos? Pedro. Então, como você sabe se você crê ou não no que você diz crer? Como você sabe se você crê mesmo no que você diz crer? É o quanto você age na direção disso. É o quanto você corre na direção de cumprir o que você diz crer. Então você crê que Jesus é o Senhor? Sim.
Você crê que ele deixou uma ordem para a gente? Sim. Você está cumprindo essa ordem? Não. Então você não crê ainda. Você crê com a cabeça, você racionalizou e entendeu o que é verdade, mas ainda não está vivendo aquilo. Porque os próprios apóstolos, a gente pode usar uma expressão ou um exemplo, uma figura, essa é a palavra, uma figura como se eles representassem a igreja. Eles foram as pessoas que andaram com Jesus, a igreja anda com Jesus. Mas dentro da própria igreja tinham pessoas que não acreditaram na ressurreição de Jesus. Um deles correu para o sepulcro. Depois a gente vai ver que João também foi. Então 2 deles foram, Pedro e João. Depois das mulheres, as mulheres já tinham visto. Então, irmãos, para e pensa sobre a sua vida e coloca na balança, coloque diante de você todas as coisas que você diz crer. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Beleza. O quanto você tem agido na direção disso que você diz crer é o quanto você de fato crê mesmo. Então, se eu chego para você e falo, ó, aqui no Dunkin' Donuts tem uma loja de café aqui do lado da igreja. Eu falo para você assim, ó, todo dia, 3h15, você vai lá e pede 7 cafés e você não paga. Mas tem que ser 3h15 e você tem que pedir 7. Se você pedir 6, você vai pagar. Se você pedir 8, você vai pagar. Você tem que pedir 7. 3h15. Não pode ser 3h16. Fica na porta esperando dar 3h14. Quando é 3h15, você entra e fala, eu quero 7 cafés. Se você fizer isso, significa o quê? Que você acreditou na minha palavra. Se você não fizer, significa que você não acreditou. Então, o crer ou não crer não está atribuído ao falar. Pedro, beleza, você é um cara da hora, eu creio em você. Não, o crer ou não crer está atribuído ao fazer. Qual foi a resposta que você deu de ação para a afirmativa do Pedro? O Pedro falou que existe uma promoção doida ali na loja de café. Você creu? Sim. Cadê o café? Tá aqui. Ah, então você creu mesmo. Você creu? Cri. Cadê o café? Ah, eu não fui lá não. Então você não creu. Você, acreditou no Pedro porque ele é uma boa pessoa. Jesus é um cara legal, então eu creio em Jesus. Mas eu não estou indo na direção do que ele falou para eu fazer. Então é por isso que eu trouxe esse texto hoje. Na verdade, é o texto do Circuito Bíblico e Deus falou para que a gente conversasse sobre isso hoje. Você crê mesmo nisso? E para terminar, irmãos, Atos capítulo 1, que é os últimos minutos de Jesus ressurreto sobre a terra. Jesus ressuscitou, ficou uma porção de dias aqui e subiu, lembra? Mas antes de subir, ele deixou isso aqui para a gente, Atos 1, 7. O contexto é, os discípulos estavam perguntando, porque Jesus falou, estou indo embora e agora eu vou e já era, hein? E aí os discípulos falaram, tá, então quando que o Senhor volta para estabelecer o reino? Foi a pergunta. Aí Jesus respondeu, verso 7, capítulo 1, livro de Atos. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, não é com vocês isso, é com o Pai. Mas, agora ele vai falar outra coisa. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então Jesus falou isso, a última coisa que Jesus falou foi, vocês serão minhas testemunhas, e subiu. Verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos provavelmente, que lhes disseram, Galileus, né? Galera, Galileus, americanos, brasileiros, é um gentílico. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Olha aqui o padrão, irmãos. Ordem, mensagem, promessa. Qual foi a ordem? Serão minhas testemunhas. Qual é a mensagem? Ser testemunha dele, falar sobre ele, testemunhar em prol dele. A ordem, a mensagem. E qual foi a promessa? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir voltará. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso?
Eu creio, Pedro, que Jesus voltará. Você está sendo testemunha dele? Eu tô, Pedro. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se você ainda não crê, eu te convido a orar comigo, para que Deus te ajude, para que o Espírito Santo confirme no teu coração. Mas se você ainda não tem sede pela promessa, que aí é um segundo problema, é maior do que o primeiro. O primeiro é não crer, mas pelo menos a pessoa deseja a promessa, só não está crendo na ordem. Mas o segundo problema é não desejar a promessa. Porque as mulheres correram lá no sepulcro, as mulheres correram porque o anjo falou, vai e conta que vocês vão encontrar Jesus. Qual é a lógica, irmãos? Elas tinham ido ver o corpo de Jesus morto. O anjo falou, corre que Jesus está vivo. Elas correram porque elas queriam a promessa. E o que vai fazer você viver o cristianismo de forma real, o cristianismo sobrenatural? O que vai fazer isso? É você desejar a promessa. Qual é a promessa? Encontrar o Senhor Jesus nos ares. Jesus está voltando. E nós vivemos em prol disso. Mas todo dia vocês repetem isso? Exatamente, todo dia a gente vai repetir isso até 2220, se ele não tiver voltado até lá. Porque nós desejamos a promessa. Jesus é o amado da minha alma, ele é o noivo. Eu sou igreja, eu sou a noiva. Então eu desejo o casamento. E por conta dessa promessa é que eu cumpro a ordem. E eu convido você também a vir junto comigo e conosco cumprir a ordem, desejando a promessa. Cumpra a ordem, desejando a promessa. Deseja a promessa, comece a cumprir a ordem. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor Deus, tua palavra está pregada, Pai. Eu peço que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Eu peço que o teu Santo Espírito coloque amor em nosso coração por Jesus. Que o teu Santo Espírito fale sobre Jesus a nós. Eu peço que o Senhor nos convença de que Jesus é a melhor porção que nós temos e que servir ao Senhor é o melhor que nós podemos fazer nessa terra. Só o Senhor pode nos convencer disso, Pai. Por isso eu peço que o Senhor atraia a tua igreja a ti, atraia a igreja a ti. Eu peço que dentro da própria igreja, a instituição, como aqueles discípulos não creram, eu peço que o Senhor atraia a ti os que não creem ainda, Pai. Que o Senhor os convença, que o Senhor abra a mente, que o Senhor transforme os corações de pedra em corações de carne. Coloque em nosso coração, Pai, amor pela tua palavra. Que nós possamos fazer essa oração juntos. Uma oração que pede para que Deus transforme o nosso coração e uma oração que pede para que Deus coloque amor em nós. É isso que eu desejo, Pai. Que nós possamos pedir, conforme a tua palavra diz, pedir as coisas que agradam o Senhor, as coisas que têm a ver com o teu reino, e não pedir as coisas que agradam a nós e têm a ver com o nosso próprio reino. Ensina-nos, Senhor, para que a gente possa estar preparado para aquele grande dia, o dia de encontrar o Senhor nos ares. Louvado seja o teu nome, Pai. É em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. A gente se vê algum dia desses aí. Tchau!